Ok, notícia estúpida da semana, logo a abrir aqui o mês. Vocês já sabem, todas as lives nós trazemos uma notícia estúpida e esta foi a notícia muito estúpida que parece quase um filme de ação que aconteceu no, no Japão. Então o que é que acontece? Um título que resume quase tudo o que aconteceu. Bombeiro fotografa mulher no banho, é perseguido pelos pais dela e acaba por fugir com a mãe agarrada ao capô. Eu já vi filmes de Hollywood com uma história menos interessante do que esta. Por isso, é a semana What the Fuck, a notícia What the Fuck da semana aqui, o Warren. Então o que é que aconteceu? Vou-vos ler aqui a descrição. No passado dia 2 de setembro, o distrito residencial da cidade de Toyokawa, na prefeitura de Aichi, foi local de algo saído de um filme de ação com uma dramática suspeita de tentativa de homicídio depois de um pervertido ser apanhado a fotografar uma jovem quando ela tomava banho. Por isso isto escalou muito rapidamente. Então pensou, o tipo começa a tentar tirar fotografias de alguém que está a tomar banho e acaba no final a ser preso por uma tentativa de homicídio. Por isso isto escalou de caraças num curto tempo. A vítima gritou ao perceber que estava a ser fotografada, alertando os seus pais, que imediatamente correram para fora à procura do culpado. O homem, que estava a fotografar a sua filha com o seu smartphone, tentou fugir da cena entrando no carro, mas a mãe parou à frente do veículo, bloqueando o seu caminho. Vocês sabem que as mães são todas super guerreiros, em essência, por isso claro que foi ela que se meteu à frente do carro. O agressor tentou fazer marcha atrás, mas o pai apareceu e ficou atrás do carro, com os pais a trabalhar juntos para bloquear a sua rota de fuga. O que é que ele decide fazer? Decidiu seguir em frente enquanto a mãe de 55 anos se agarrava ao capô do carro. Claro está que ele não conseguia ver para a frente, teve dificuldade em andar. O pervertido conduziu com a mulher no capô a cerca de 20 metros, o que é bastante. Sem parar, o pai correu atrás na perseguição e de alguma forma conseguiu sentar-se no banco do motorista do carro e parar o veículo. Ou seja, certamente o tipo que estava a fugir teve medo de aleijar a senhora e se calhar abrandou. E o pai meteu-se lá dentro. O homem foi então retirado do carro, onde se prostrou na estrada para pedir desculpa diante dos pais. Ele foi entregue aos polícias, que correram para o local. A mãe escapou com leves hematomas nos joelhos e com o cabelo amarelo, de super guerreiro. E o agressor, que pelos vistos se chama Taiki Saito, um bombeiro de 25 anos, foi preso sob suspeita de tentativa de homicídio após o incidente. Por isso, um tipo ali, Mars, muito obrigado. Por isso, um tipo ali, tranquilo da vida, a fazer a sua atividade pervertido. Mal ele sabia que, passado alguns minutos, estava a ser acusado de homicídio. O homem negou as acusações, dizendo que sabia que a mulher estava no capô, mal é, mas não tinha intenção de matá-la. Os médias japoneses afirmam que é sorte incrível que a família tenha conseguido prender o autor do crime sem sofrer lesões corporais mais graves. A polícia afirma agora que está a investigar os motivos do bombeiro que levaram ao incidente. Claramente um bombeiro que pensava que estava em Fire Force e pensou, ok, quero o Ashi igual ao de Fire Force, e tentou procurar por ele. Qualquer coisa assim de género. Mas muito badass. É pena não termos fotos, porque eu aposto com vocês que a mãe estava de avental e de chinela na mão para parar o carro. Isso, na minha mente, é o que estava a acontecer naquele momento. Ninguém me tira isso. Por isso, muito, muito, muito hardcore. Depois temos a notícia estranha da semana, aqui no final de setembro. Japonês morre após cair em rio enquanto jogava Pokémon GO. Então o que é que temos? Temos um estudante de 17 anos, ele vai para outra cidade ter com um amigo para jogarem os dois Pokémon GO. Estão os dois ali tranquilamente à beira-rio a jogar Pokémon. De repente o amigo dele vira-se para trás e onde é que ele está? Desapareceu. Moral da história, provavelmente o que aconteceu, eles estavam no smartphone a jogar Pokémon GO e tal e pumbas, mandou-se para dentro do rio. Naquela altura houve muitas chuvas, o rio estava quase ao nível da margem, quase ao nível do passeio, e provavelmente o que aconteceu foi que ele caiu. Ele alertou logo a polícia e o socorro. Eles foram e passado uma hora e tal, encontraram, infelizmente, ele tinha morreu afogado. E foi aquela história um bocado estranha desta semana, de alguém que literalmente morreu porque estava a jogar, neste caso, o Pokémon GO. O que é um bocado estranho, mas ele de certeza absoluta que sabia que estava à beira do rio. O mapa de Pokémon GO
devia mostrar isso, quase certeza, mas lá está, naquela ânsia de se chegar mais para apanhar algum Pokémon ou algo assim do género, aconteceu esta tragédia. E no Japão há muitas histórias assim estranhas de Pokémon GO, de situações que o pessoal se envolve, há até pancadaria. Já vimos pessoal ao murro no Japão por causa de Pokémon. Houve aqui uma história este mês ou mês passado de alguém que estava a jogar Pokémon mal estacionado e alguém para e vai bater nessa pessoa porque tinha estacionado mal o carro porque estava a jogar Pokémon GO. Por isso eu acho que lá no Japão o pessoal leva isto um bocado à séria demais. E esta foi a notícia, infelizmente, de um jovem de 17 anos que acaba por morrer porque se distraiu que estava a jogar Pokémon GO e caiu dentro do rio. Ok, uma das histórias bizarras desta semana, o ator de JoJo's Bizarre Adventure foi então preso por posse de droga. O pessoal no Japão é muito apertado nestas coisas. Vocês volta e meia veem alguns atores que já foram presos por este motivo. Deixa-me só ler. A polícia de Tóquio, olha, isto é uma nova cidade do Japão, esqueci-me aqui do O. Prendeu no passado dia 8 de setembro o Yosuke Yaseya, o ator de 44 anos que interpreta Jotaro no filme de JoJo's Bizarre Adventure e que interpreta, depois aqui mais abaixo, o Aoshi nos filmes de Samurai X, nos live action. A polícia terá ido ao apartamento dele para procurar drogas, acabando por encontrar 4 sacos de cannabis. Também aprender papel de enrolar no apartamento e foi preso pouco depois. A agência veio aqui emitir um comunicado. Este incidente é extremamente lamentável. Pedimos desculpa aos fãs e a todos os envolvidos por causar tanta preocupação e aborrecimento. E isto é aquela situação que é o Japão que estamos a falar, não é? E basicamente eu depois pus no post alguns exemplos de atores que lhes aconteceu exatamente a mesma coisa, e o que acontece é que os estúdios deixam de trabalhar com eles. E este amigo vai ter aqui alguns problemas, certamente, em convencer os estúdios a voltarem a trabalhar com ele, porque ele vai ter... É o Japão, vocês já sabem, o culto da pessoa, da personalidade, da integridade da pessoa, e vamos ter muitos estúdios que se vão recusar a trabalhar com ele por causa desta publicidade, esta má publicidade, e por aí fora. O Japão impõe penas rígidas contra as drogas, e o verdito de culpado por parte ou consumo de drogas costuma ser considerado um assassino de carreira. Nos últimos 2 anos, vários ídolos foram investigados por polícia sobre o uso de drogas e tornaram-se pessoas não gratas na indústria do entretenimento. Por isso, é um amigo que este cavalheiro vai ter muita dificuldade em voltar a encontrar emprego no Japão. Vamos ver o que é que lhe vai acontecer. Não parece que seja o pior crime do mundo, mas no Japão é mais complicado. Mãe e filho presos no Japão por vender artigos Pokémon falsificados. E vocês, se lerem este artigo, uma pessoa ri-se da ingenuidade das pessoas, como se, por exemplo, estas 2 pessoas tivessem descoberto a pólvora. Do género, porque é que mais gente não faz isto que nós fazemos? Então, basicamente, a delegacia de Ikegami prendeu um trabalhador de escritórios, 23 anos, e a sua mãe, de 49 anos. Eles trabalhavam em conjunto, por isso temos aqui um trabalho que ligava mãe e filho numa atividade muito familiar, aqui provocar a união entre a família. A mãe e o filho dividiam a mão de obra, o filho comprava os produtos falsificados e a mãe enviava-os por correio. Então o que é que eles faziam? Isto era literalmente o negócio da China. Eles especializaram-se aqui um bocadinho em tapetes de cartas Pokémon. O que é que eles faziam? Iam à China, pagavam $6,5 por cada tapete lá temático de Pokémon, falsificado, a imitar os tapetes oficiais de Pokémon, e depois chegavam ao Japão e vendiam-os por $28. O que é muito fixe, eles quase quintuplicavam o que gastavam, por isso era um bom negócio, muito rentável. Eles conseguiram em menos de 1 ano, com este esquema da China, arrecadar 2 milhões de ienes, que é como quem diz $18 mil,
E eles foram apanhados, não porque alguém fez queixa deles, mas pela alfândega. Porquê? Porque no jornal, eles, no Kyoto, eles noticiavam que a delegacia então, de Kegami ficava no mesmo bairro do aeroporto de Haneda, e que aquilo basicamente é portuário, não é? E para a polícia daquela localidade ser envolvido foi porque aquilo foi uma questão de customs, de alfândega, e foi assim que eles apanharam, porque certamente numa daquelas vistorias detectaram que aquilo era um produto falsificado, foram atrás de quem fez a encomenda e acabaram por descobrir este esquema de mãe e filho, um esquema familiar, depois que lá está. O que é fixe, porque nas nossas televisões nós às vezes vemos a polícia a fazer isto, mostrar as armas, a droga que apreenderam. No Japão, em vez de mostrarem isso, mostram tapetes de Pokémon que foram apreendidos. Uma notícia que foi digna de ser exibida no jornal, no telejornal, na TV. Por isso, este crime hediondo de Pokémon falsificado, uma coisa que nós temos que ter muita atenção com os Pokémon. Mas ok, atividade familiar, falsificar Pokémon